Olá pessoal, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui agora iniciando mais um bate-papo teológico, mais uma aula interativa aqui da Escola de Discípulos. Eu quero saudar você que está chegando aí agora. Compartilhe, chama a sua família, pegue aí a caneta e o papel. Eu sei que o pastor Anselmo vai falar que a fala é dele. Isso aí é dele, né? É isso aí. Mas eu quero te saudar, eu quero louvar a Deus pela sua vida que tem nos acompanhado, que tem compartilhado, tem acompanhado a Escola de Discípulos. Deus te abençoe de uma forma especial. Está conosco aqui, como sempre, nossos companheiros de caminhada, pastor Márcio Lopes e pastor Anselmo Belloni. Pai do Senhor, companheiros. Paz do Senhor a você, olá, você que tem já chegado, está aí nos acompanhando na Escola de Discípulos. É uma alegria sempre poder interagir, não apenas aqui nessa mesa, nessa douta mesa, mas aí com você também, que sempre tem compartilhado, que tem comentado, que tem ouvido. E mais uma vez esperamos que seja bênção para você esta aula, esse bate-papo, como tem sido para nós e como tem sido as outras aulas, não é? Hoje nós estaremos dissertando um importante assunto aqui, que é soteriologia, mas de antemão lembrando a você que esse programa não é ao vivo, é uma transmissão, mas não é ao vivo, tá bom? É gravado, mas nós estamos aqui nos dedicando semanalmente, com cada semana, um tema importante da teologia bíblica, não é? Sã, e nós estaremos hoje, mais uma vez, falando de um importante assunto, ok? Pastor Anselmo. Olá pessoal, mais uma vez, estamos aqui no Escola de Discípulos. Quero cumprimentar a todos, amigo internauta. Pegue papel, pegue caneta, chama o pai, chama a mãe. E vamos embarcar mais uma vez numa viagem de conhecimento. Estamos aqui iniciando Escola de Discípulos e para que a gente possa introduzir essa primeira parte, hoje nós estaremos falando sobre soteriologia, os benefícios da salvação, o que é a salvação propriamente dita, e nós vamos nos basear no texto áureo da Bíblia. É o texto mais difundido e conhecido no período neotestamentário, o Novo Testamento, que se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 3, e o versículo de número 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto da Bíblia, que é o texto áureo, ele vai enfatizar muito bem a obra salvífica que Deus ele propiciou para o ser humano. E hoje, né, evangelista Lucas, nós estaremos aí introduzindo soteriologia, a doutrina da salvação. Se você tem desejo de saber um pouco mais a respeito deste assunto, fique ligado conosco. Glória a Deus. Vamos iniciar aqui, irmãos, dando essa introdução, enfatizando que não se dá para desenvolver, né, um caminhar na soteriologia se nós não palmilharmos antes dentro de 3 matérias fundamentais, pastor Márcio, que é a antropologia, a hamartiologia e a cristologia. Sim, com certeza. Até porque quando a gente vai falar de soteriologia, que tem tudo a ver com... Tem tudo a ver não, que é salvação, né? Soteria, não é isso? Da palavra grega, que é salvar, salvação, e logia, que é tratado, ciência, estudo, ou seja, ciência da salvação. Nós temos que nos reportar antes a questão de quem é salvo, ou para quem foi dedicada a salvação. Então, antropologia, antropos, ou seja, homem, e aí tem tudo a ver com toda a raça humana, todos os homens, não é? Nós vamos ler aqui depois alguns versículos. Então, quando se fala de salvação, salvar quem? Os homens. Os homens. Salvá-los do quê? Da hamartiologia. Hamartia, que é pecado, né? Então, hamartiologia, ciência, é o tratado do pecado. Então, salvar o homem, salvá-lo do seu pecado, né? Nós vamos falar sobre o pecado adâmico e que terminou desencadeando em toda a raça humana. E quem foi o provedor da salvação? Ou seja, a cristologia, né? Que é o Christos, o Cristo, o enviado de Deus, né? O Deus Filho que nos salvou. Então, falar de soteriologia sem falar em antropologia, em hamartiologia e cristologia, ela fica incompleta. É claro que aqui é uma introdução, pastor Anselmo, nós não vamos discorrer sobre todos esses assuntos,
até porque nem a soteriologia nós teremos como dissecá-la da forma que ela é, porque ela é muito abrangente. Exatamente. Porém, aqui está um preâmbulo apenas para que nós entendamos. Então, salvar quem, do que e quem é o agente dessa salvação. E quando a gente fala de soteriologia, salvar, a gente também aqui não quer entrar no âmbito de predestinação, não é isso, não é de eleição propriamente dito, de liberdade, livre-arbítrio no contexto de linha, não é esse o nosso intuito. Só lembrando, inclusive, que tem muita gente que comenta e pede para a gente responder. O afinco aqui do nosso bate-papo não é responder perguntas. Até porque tem muita gente, Lucas, que já faz a pergunta e a gente termina tratando do assunto lá na frente, né, pastor Marcelo? Exatamente. Então, exatamente. a resposta talvez vai vir. Então, dá um tempinho, aguarde, vai interagindo aí, tá bom? Cuidadosamente, mas está aqui uma introdução da soteriologia. O pastor Márcio e o pastor Anselmo, eu queria que vocês me auxiliassem agora nessa questão, porque assim, o pastor Márcio deixou claro aqui, nós queremos apresentar a soteriologia sem rótulos, digamos assim, para ser mais claro. Sim, mais perfeito. do que a forma com que a Bíblia realmente apresenta a base da soteriologia. Eu tenho aqui 3 motivos do porquê é importante estudar soteriologia. Tá? Isso é muito importante para a nossa introdução. Sim. Primeiro, porque a soteriologia vai nos apresentar um plano de redenção. Ou seja, não é um acidente. Não é assim, pastor Anselmo? Exatamente. A salvação é a divina providência de Deus preparada para salvar e resolver o problema da perdição eterna em que todo ser humano está envolvido. Exatamente. Né? Aí a gente vai voltar de novo à hamartiologia, a doutrina do pecado. Por quê? Porque todo ser humano, irmão, ele carrega dentro de si o pecado original. Romanos, capítulo 3, versículo 23, Perfeito. diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Exatamente. Quando a Bíblia designa esse termo todos, ela está falando no âmbito coletivo. Geral, a raça humanidade. humana. A raça. A humanidade. E assim como todos morreram em Adão, todos necessitam viver em Cristo. Que Sim. tanto é que Paulo, ele vai chamar o próprio Cristo de segundo Adão. Sim. Porque aquilo que Adão Deveria ter feito. não fez e Cristo fez. Cristo fez. Aquela velha frase que nós conhecemos e já está tão popularizada, que Adão, ele foi vencido no jardim e Cristo venceu no deserto. No deserto. Porque Ou ele é o seja, nosso segundo o Adão. importante não é o ambiente, mas é a sua própria atitude. Exatamente. Então, o ser humano, ele já nasce debaixo do pecado. Existem muitas palavras no Novo Testamento para designar esse estado pecaminoso do homem. Existe, por exemplo, hamartia, que é uma das palavras que significa errar o alvo. Tem parapitoma, no grego, que significa transgressão. E transgredir é ir além do limite permitido, é ultrapassar. Isso fala de alguém que tem conhecimento de uma lei e ultrapassa ou transgride essa lei que ele tem conhecimento. Anomia também, que Anomia. é iniquidade. Adiquia, Aham. né? Nós temos vários enfim, isso, são vários diversos termos no Novo Testamento que designa Que pecado. Mas mostra o a mais deturpação, conhecido, né? A deturpação da lei de Deus e tal. a deturpação da lei de Deus, a perca da imagem e semelhança de originais que o homem havia recebido de Deus, o homem perdeu. Só que dentro desse versículo, pastor, desse primeiro fato aqui da importância do estudo da doutrina soteriológica, é o fato de que esse texto que o senhor mencionou, de Romanos capítulo de número 3, verso 23, diz que os homens estão destituídos da glória de Deus. Então esse termo, no grego, dá a entender que nenhum meio que um homem possa fazer por si próprio, ele possa alcançar de Deus o favor da salvação. Ou seja, onde entra o plano de redenção que foi feito pelo próprio Deus. Né? E nós temos isso tipificado dentro do Éden. Próprio Éden. Porque você pode observar que Adão procurou um meio de poder tampar ou querer cobrir a sua própria nudez através da confecção folhas de figueira que são achatadas, que são largas. Vistosas, não é? Só que aí depois Deus mostra que o meio para que venha salvá-lo e cobrir a vergonha do seu pecado também. Não é só a atitude do homem, mas na verdade é a atitude de Deus matando o animal, utilizando a pele do animal e cobrindo o animal, que prefigura Cristo Cordeiro, que morreu antes da fundação do mundo. Essa questão, a gente vê em Adão, logo após a queda,
um puro esforço humano para tentar se justificar diante de Deus. Porque automaticamente um senso imediato de culpa e de vergonha toma conta de sua consciência, ele perde o estado de inocência, sai da dispensação edênica da inocência e passa a viver agora numa dispensação da consciência. E essa questão de cobrir-se fisicamente e tentar se esconder de Deus nos mostra o ser humano tentando tapar ou encobrir a sua própria consciência. Paliativo. Com desculpas, são os paliativos que os seres humanos usam. De jogar a culpa na mulher e a mulher jogar a culpa na serpente. Transferência, a primeira transferência da história. Até porque essa questão do destituído também tem a questão do estar afastado. Né? Estar destituído, afastado. Então, esse afastado era até que alguém nos reaproximasse. Exatamente. É como se houve uma ruptura que poderia haver novamente um regresso. É uma promessa que Deus deixou claro já na própria queda. Haverá um que vai trazer vocês de volta para cá. Exatamente. Então, tanto que quando você colocou de forma muito sábia a questão do homem com folhas de figueira se cobrir, e aí se cobre paliativamente. Você vê que o próprio Deus mata o animal, apontando para o próprio Cristo. Então, ali houve uma cobertura perfeita no contexto. Expiação, né? Que trouxe satisfação de fato. Exatamente, que trouxe satisfação. Então, ou seja, não é com paliativo. Porque nós queremos sempre nos justificar de forma tão paliativa, da qual nunca atingiremos aquilo que o que Deus pode fazer. O que Deus faz é perfeito. Mesmo que, matando esse animal, falando da expiação, fosse apontar para ele, até que ele viesse, isso foi só cobrindo, mas foi uma cobertura suficientemente boa até que ele viesse e morresse. E o principal objetivo exatamente de Deus livrar o homem dessa vergonha é a questão da morte. Porque se a gente analisar, o pecado e a morte andam de mãos dadas. Sim, automaticamente. Tanto é que Romanos diz que, visto que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado entrou a morte, passando assim a todos os homens, porque todos pecaram. Está falando de pecado original. O arguilhão da morte, 5:12. o arguilhão da morte é o pecado. Sim. E se a gente observar, né? O salário do pecado. O salário do pecado. Também. Pecou, morreu. É por isso que é o aguilhão. A justiça de Deus. A recompensa que você pode receber pelo pecado. E quando nós falamos de pecado, o primeiro âmbito aliás, quando nós falamos de morte, o primeiro âmbito de morte experimentado por Adão foi a morte espiritual. Sim. A separação, a quebra do vínculo dentro de unidade, de comunhão que havia. Segundo tipo de morte moral, porque moralmente eles estavam mortos. Olharam um para o outro e se perceberam nus. Aquele senso de inocência foi embora. Até porque no texto de Gênesis, versículos anterior, capítulo 2, você vai ver que eles estavam nus e não se envergonhavam. Não se envergonhavam. O texto é claro deixar... Isso é um senso imediato de vergonha e de culpa. A moral foi atingida. Mesmo sendo marido e mulher, mas você vê que é o pecado. Terceiro aspecto de morte física, visto que foi tomado do pó, e para o pó você vai tornar de novo, vai ser pó. Quarto aspecto de morte, a morte eterna, aquela que é a eterna separação do homem de Deus. E essa segunda morte é uma morte que não tem mais solução para ela. Uma vez que o homem entra no âmbito da segunda morte, ele está condenado, tá certo? Há uma condenação. Tanto é que a Bíblia vai mencionar isso em João 3,18. Leia aí João 3,18. 3,18. Evangelho de Jesus, segundo. Vamos ver aí o que Jesus fala sobre a segunda morte, de uma condenação. Então ele utiliza a palavra condenação conotando com segunda morte. Vai lá. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então não creu, não é que nós vamos falar depois sobre fé salvífica, você já está sentenciado a uma condenação vindoura, futura. Já é um fator preponderante, né? Não crer, já está. Já está. Ou seja, você já fica sabendo antecipado daquilo que... Exatamente, onde entra o convencimento do Espírito Santo, que é convencer que Jesus é o Cristo de Deus. O pecado ali está no singular, porque as pessoas acham que vai convencer o pecado, aí pega prostituição, adultério, não sei o que, mentir. Só que ele não está falando de nenhum desses pecados, até porque não está no plural, está no singular. Ele vai convencer do pecado. Do pecado, qual pecado?
O pecado já é específico do pecado, já está De negar a referindo divindade a do um Filho. pecado específico. Está falando sobre crer, na verdade, no ato messiânico de Cristo. Né? Jesus como Messias, ele é o Messias. Então, convencendo de que Cristo é o Messias, os outros pecados, obviamente, Sim, acabam sendo notórios e evidentes. Sim, são perdoados automaticamente no contexto, né? Até Exatamente. porque, como nós falamos aqui em outra aula a respeito de adultério, quando a gente fala de adulterar, de violar, aquele que adultera na carne já adulterou teologicamente faz tempo. Então, Faz ou tempo. seja, quem não reconhece o senhorio de Jesus Cristo, inclusive que ele veio em carne, já E, torna-se por si só um apóstata. Então, automaticamente, essa questão de salvação. e é bom a gente lembrar que o Evangelho de João é direcionado principalmente para combater os gnósticos, né? E os gnósticos negavam a divindade do Filho, negavam aí que Cristo havia se tornado carne, ou Sim, se o Messias havia sim. se encarnado para cumprir a obra da Eles acreditavam redenção. que Cristo ele era uma espécie de Aion, né, Aion. que era um dos os espíritos intermediadores que ficavam no segundo céu. O docetismo, né? Os docéticos, que acreditam que ele exatamente. veio de uma forma uma aparência. aparente. Era uma espécie de carne, mas fantasma. não, exatamente. Tinha uma aparência de carne. Até porque Na os verdade, o gnósticos- gnosticismo ele passa por vários tipos de fases, o antinomenismo, Sim. o doceticismo Isso. e são várias Várias as roupagens linhas, que vão. é. E cada uma Ocultismo. delas. Eu sei que na época do primeiro século ele estava do ápice da sua doutrina. No Existia ápice até da sua uma doutrina formada, até no próprio Exatamente. cristianismo. Sim. Não é? Então, negou o filho, já está condenado. Tá? É o que a Bíblia ela nos No menciona aspecto sobre messiânico. salvação. Agora aqui, ó, o segundo aspecto da importância de estudar a doutrina da salvação é entender que, como nós vemos a situação do homem em Romanos 3:23, isso nos leva a um plano de redenção que nos leva a Cristo. Só Cristo é o caminho da salvação. Vamos ler Tito, capítulo 2, verso 1. Tito 2:1. É bom a gente utilizar os textos. E você que está nos acompanhando, Acompanhe conosco, pegue aí Tito 2, anote os textos, acompanhe conosco, abra a sua Bíblia. 2:11. Por favor, 2:11 pastor. de Tito. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Tá? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, essa graça tem tudo a ver com Jesus. Com Ô, Jesus. pastor, né? só uma deixa, aqui na minha tradução tá graça salvadora. Salvador. Graça Salvador. Tá? Então, Ótimo. essa expressão é muito interessante, ou graça salvífica, nós podemos também conotar essa expressão, porque quando nós falamos de graça, claro que graça é uma só, vem do termo charis no grego, que significa Isso. favor, mas quando nós falamos de graça, nós precisamos caracterizá-la, porque existe uma graça chamada graça comum, Sim. ou um aspecto, Sim. melhor dizendo, da graça, que é graça comum. O que é graça comum e o que é graça salvífica ou graça salvadora? A graça comum é aquele favor que Deus dispensa na sua providência e na sustentação da vida a todo ser humano. Então, independente de credo religioso, independente se a pessoa professa o ateísmo ou o teísmo, ele alcança e recebe de Deus essa graça. Sim. E Jesus vai dizer em Mateus 5:45, o que ele diz lá? Tá aqui, Vamos ó. lá? Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então aqui, isso aqui é uma graça comum. Sim. O sol nasce sobre maus O- e bons, a chuva desce sobre justos e Eu injustos, costumo independente. dizer, assim, para deixar bem assim, mastigado, o sol e o vento que seca a roupa da irmã cristã, seca a roupa da ímpia. Da ímpia. Não é? E não há Exatamente. acepção dentro desse contexto. O mesmo cristão que usufrui dessa benesse maravilhosa do sol, da chuva, como da natureza propriamente dito, o ímpio E o também. interessante Graça é comum. que a gente vê muita gente reclamando, né? Que claro que não é uma teodiceia, mas muita gente reclamando, mas se Deus é justo e bom, porque ele permite tanto sofrimento no mundo? Mas se a gente for analisar, a graça comum está dispensada a todos os homens. Sim, exatamente. Na verdade, o favor de Deus é mais evidenciado do que o próprio sofrimento humano. Olha o que diz Lamentações de Jeremias 3:22. Dá uma olhada aí. Lamentações de Jeremias 3:22. Vamos ver aí a Isso bondade de entra Deus também- dispensada à humanidade. Isso entra também, pastor Anselmo, a questão da imanência. Da imanência. Sim. Deus, além de Ele é ser um ser supremo. extremamente transcendente, não está preso a tempo e a espaço, ele é um Deus imanente porque ele se move dentro da sua criação e tudo aquilo que é de bom
que acontece na sua criação, acontece porque ele faz acontecer. Por exemplo, Exatamente. às vezes tem aquela pergunta que é difícil de resolver para algumas pessoas, dizendo assim, é mais fácil ver Deus curando alguém diretamente do câncer, ou vendo uma pessoa ser curada com a quimioterapia e dizer que foi Deus que a curou, ou foi só a medicina. Não, nos dois aspectos Deus está presente. Porque tudo aquilo que é de bom que acontece, até a própria inteligência dada aos homens para trazer a cura de tais enfermidades, dada a graça pelo próprio comum. Deus. É a graça comum. Exatamente. Vamos lá? Lamentações de Jeremias 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Está explicado graça comum aí. Tá. Além da graça comum, pastor, também, conforme já falamos outras vezes, uma das maneiras que o próprio Deus se revela ao homem através da natureza. Assim como a graça comum, ou seja, vento, chuva, vegetação, animal, sol, ele se manifesta dando essa benesse a todos os seres humanos, assim também é a forma dele se manifestar. Então não tem como Deus não ser evidenciado através disso. Exatamente. Quem Exatamente. é que faz, supostamente, conforme nós colocamos, o sol nascer ou o sol se pôr? Não é que, na verdade, a terra gira em torno do sol, mas quem faz ela, né? Quem faz cair a chuva? É uma das perguntas que o próprio Deus faz a Jó, quando ele vai interpelá-lo, né? Quem é o pai da chuva, Jó? Como é que se forma as gotas de chuva, o gelo? E ele diz para Jó o Ou seguinte, seja, na vida intrauterina, quem forma os ossos no ventre da exatamente, grávida, não sou então, eu. Isso tudo tem a Exatamente. ver com esse comunicar. Aí e entra a graça imanência. Deus imanência. trabalhando na sua criação, se movendo. Ou seja, Exatamente. nós não somos deístas, nós somos teístas. Ou seja, Teístas. o deísmo ele afirma o quê? Deus criou e não interfere na sua criação. Sim. O Deixou teísmo, Léo. Deus ele cria e interfere, se relaciona com os homens. E nós somos teístas, tá? Agora, dentro desses três aspectos da importância da doutrina soteriológica, o último, a primeira, lógico, é o plano de redenção. O segundo nos leva a Cristo. E o terceiro é que a salvação é uma dádiva. A salvação é um dom. Nós vamos utilizar, então, Efésios, capítulo de número 2. Efésios 2, verso 8 e verso 9. Dentro dessa palavra dom, dádiva, a salvação é uma dádiva dada ao homem. É um presente. Não é? Um presente. Presente. 2,8 diz o que, pastor? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom De Deus. presente de Então Deus. é uma dádiva, é um dom. Esse mesmo dom mencionado para a mulher samaritana. Sim. Não é? Quando Jesus pede água para ela, e ela diz assim, como sendo tu judeu, pede água para mim que sou mulher samaritana. E ele diz assim, se conheceras o dom de Deus, e quem te pede água, eu te daria uma água. Como se ele tivesse Não é? parafraseando assim, se você soubesse o nível de água que eu tô querendo dizer aqui para você, Exatamente. falando do dom Da de dádiva, Deus, da dádiva, Dessa coisa maravilhosa exatamente, que é a você- salvação. Você, inclusive, parafraseando é como se ele estivesse dizendo assim, você não vai voltar a ter sede, que é o que ele fala. Mas parafraseando o que eu quero dizer, é porque você vem, é assim, ele vai no poço, ela vai no poço. Ele pede água e ela diz que não tem como dar água para ele, tem aquele negócio. Só que no texto, sabe o que acontece de mais surpreendente? É que nem ela e nem ele saem com água. Eles vão no Exatamente. poço, senão ninguém sai com Exatamente. água. Só que Ele- ela sai com uma água que jorra para Pra vida eterna. E ele faz uma comparação aí maravilhosa, porque ele diz assim que quem toma não tem mais sede. Sim. Mas o corpo, se você for analisar o corpo humano não precisa só tomar água quando sente sede necessariamente. Sim. Por quê? Porque eu sinto a sede e sou satisfeito quando bebo a água. E Mas depois preciso continuar tomando a água para o funcionamento do meu organismo e Porque ser nós somos desenvolvido compostos de água, né? Muito dentro, mais do que- dentro do sangue humano. Sim. Então aí o que ele está dizendo? Ele tá dizendo assim, tome a água, só que vai nascer dentro de você uma fonte. Você não vai ter mais sede, mas você vai continuar bebendo dessa fonte que brotou dentro de você e jorra para a vida eterna. Ou seja, é uma salvação que, além de ser experimentada uma vez só, precisa ser desenvolvida. Sim. Isso é muito importante nós analisarmos. Porque o que acontece? Nós, às vezes, separamos este fato de que salvação é só ir lá, professar com a boca, batizar e acabou. Não. A salvação é muito mais do que isso. Salvação é receber, crer, ser iluminado, mas depois continuar sendo progressivamente transformado por Cristo e desenvolvendo. Porque tem um texto, salvo engano, é Filipenses, que diz assim, desenvolvei a vossa salvação. Ou seja, a salvação ela vem como uma pedra bruta,
que precisa ser lapidada, desenvolvida e analisada. E Jesus, utilizando essa figura de linguagem, pegando o gancho da água, a gente falando de água aqui, porque ele compara a água com a salvação. Ele compara a água com o dom, ele compara a água com receber o Espírito e se fazer dentro de si uma fonte. A água é o elemento essencial para a vida física. Nem vegetal, nem animal e nem humano sobrevive sem água. É provado cientificamente. Então é impossível o ser humano ter vida espiritual sem o Espírito. Exatamente. Porque Jesus é a fonte e o doador do Espírito. Não é? E esse é o processo de salvação. É quando o Espírito ele passa a habitar dentro do meu espírito. Espírito de Deus. Para fazer todo o processo de regeneração. E outra coisa, a água ela traz satisfação ao organismo físico. Aquilo que você disse. Você pode tomar Del Valle, você pode tomar suco de uva e você pode tomar Coca-Cola. Mas ainda vai estar com sede. Porque a única coisa que preenche o seu organismo é água. Então quando Jesus falou assim, olha, a água que eu lhe der, nunca mais você terá sede, ele está se referindo aos anseios que toda alma humana tem de Deus. Dentro do aspecto do Espírito. Dentro do aspecto do Espírito. E uma outra coisa importante, que a água torna o que é estéril frutífero. Eu não conheço nenhum tipo de planta ou vegetação que pode frutificar sem receber água constantemente. Então, salvação é o quê? É aquilo que nós falamos no programa passado, lembra? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, é transmitido. Eu recebo salvação e eu dou salvação. Não, eu prego aquilo. E é interessante você falar isso, sabe por quê? Porque Jesus, quando menciona a água viva, ele está falando sobre Isaías 55, verso 1. Só que, tudo bem que ela não estava numa visão daquele homem como Messias, mas mais como um judeu, um judeu natural da sua época. Mas é importante salientar que os samaritanos tinham acesso somente ao Pentateuco. Porque o culto deles era feito com base no Pentateuco samaritano, pegando Gênesis até Deuteronômio. Quando ele menciona Isaías 55, ela não tem acesso, porque foi tirado dela. Ou seja, é a mesma coisa que acontece com algumas pessoas hoje. Quando você fala alguma coisa que está na Bíblia, ela não entende porque foi tirado pelos líderes. Sim, houve uma omissão. Pois é. Coisa do tipo que termina não trazendo Exatamente. a evidência daquilo que é a salvação real, literal. Ou seja, já chega às vezes já chega aquele estudo pronto, cheio de versículo. Ele fala, mas esse aí eu não conhecia, porque chegou pronto. E aí não se conhece plenamente a salvação como deveria ser conhecida. Por isso, a escola de discípulos está aqui, para te levar a informação, para te levar o conteúdo bíblico, para que você seja edificado pela palavra de Deus. E aí, deixa eu só pontuar uma situação. Vamos. Por favor, pastor Márcio. Falou, um pouquinho mais atrás, sim, o professor Lucas falou a respeito dessa salvação, pastor Anselmo, que é progressiva. É progressiva. Né? Porque, assim, vamos entender que uma vez quando a gente confessa aceitando Jesus, há duas coisas instantâneas que acontecem, que é a adoção e a justificação. Isso tem a ver com o que nós vamos falar daqui a pouquinho, já até quicando a bola aqui, questão do monergismo, por exemplo, que é aquela questão de Deus fazer o que nós não podemos fazer. Ô pastor, eu só acrescentaria primeiro, regeneração, adoção e justificação. Porque a regeneração é o nascer de novo em si. O Espírito habitou, fez a habitação, gerou, se tornou filho adotivo. Sim. E aí foi justificado. E aí é justificado, tá. Só que além disso, que eu colocaria até um pouco depois no contexto, porque assim, a regeneração, claro, ela tem que acontecer. Só que ela termina sendo paulatina também. Que ela tem um pontapé inicial que faz a gente ser convencido e nos convertermos para recebermos a adoção e automaticamente a justificação. Certo. E lógico, aí depois a gente vai passar para santificação, que é paulatina. Sim, aí é o desenvolver desse nascer de novo. É como se fosse um bebê espiritual. Nós acabou de nascer ali. Quando nós falamos de santificação, nós costumamos pontuá-la em dois aspectos. A santificação posicional e a progressiva. Sim. A posicional é aquela de ser filhos de Deus, se posicionar em relação ao pecado. Exatamente. E não viver mais debaixo da prática do pecado. E eu tenho que me esforçar. Aí vai entrar o sinergismo que nós já vamos... A posicional tem mais a ver com a questão de estar com Cristo nas regiões celestiais. Aquela Sim. posição que nós não estamos agora literalmente, mas como igreja já estamos. Estamos não na igreja como organização, mas na igreja como organismo vivo. Já exatamente. sabe o que ocorrerá com ela e não tem como... Agora, a santificação progressiva vai entrar o sinergismo, não é? Porque o homem não é um agente passivo nessa salvação, ele é um agente ativo que coopera juntamente com a graça de Deus para que essa salvação aconteça. Sim. Então o Espírito efetua em mim
ao processo de santificação e eu me torno parceiro do Espírito nesse Esse processo, processo. para que a santificação aconteça. Até porque, pastor, porque é o seguinte, santificação, o próprio nome já menciona, porque a gente confunde santidade e santificação. Porque santidade tem mais a ver com conduta. Santificação é sempre por meio de oferta. Meio de oferta. Você vai ver no Antigo Testamento, sempre dizendo assim, santifica por meio de uma oferta. Sim. Só se fazia santificação a dos primogênitos e etc. por meio de uma oferta. Quando diz assim, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício, está falando sobre essa santificação progressiva. Eu me santifico progressivamente por meio da oferta do meu próprio corpo. Certo. Porque a santificação é fazer ou separar algo por meio de uma oferta. Então eu me ofereço a Deus como um culto racional. Então é essa oferta constante que eu tenho que estar fazendo a Deus todos os dias em cima do altar, que nós sabemos que é a própria cruz. Certo. Ótimo. Perfeito. Então essa questão de salvação é para você ver como que ela é simples, que a gente não pode aqui dificultar e nem torná-la, né, um negócio sete cabeças, mas ao mesmo tempo existe uma complexidade. Sim, Verdade. porque a salvação ela tem as suas características, né? E a salvação ela é objetiva e ao mesmo tempo ela é subjetiva. Sim. Exatamente, pastor. Ela é objetiva em que sentido, em que aspecto? Primeiro, ela é plano elaborado por Deus. Então é algo que não tange ao humano e não foi preparado pelo homem, mas foi preparado pelo próprio Deus. Um dia, o próprio Deus na eternidade elaborou o plano da salvação para livrar o homem exatamente dessa condenação Lembrando, eterna. pastor, que é Sim. plano, não é acidente. É plano. Algumas pessoas costumam dizer que foi, Não. foi um acidente ali. Aí Deus planejou. Não, o plano já tinha antes da queda. Antes mesmo da queda. Até porque aí nós temos que entender uma situação que, querendo ou não, temos que tocar, porque um dos atributos de Deus, dentro daqueles que a gente chama de naturais, né, ou incomunicáveis, um deles é a onisciência. Onisciência, ou seja, o certo. saber tudo antes, Isso. durante, depois, ou seja... E sabe o que eu vejo aí? Eu vejo em Deus essa elaboração desse plano na eternidade, antes mesmo da queda do homem, eu vejo como o maior exercício da misericórdia do próprio Deus. Sim, Porque Deus criou o homem e o homem tinha potenciais, tanto para seguir em frente e cumprir o propósito pelo qual ele havia sido criado, como também ele poderia falhar. Nós, Sim. querendo ou não, nós vamos ter que entrar aqui um pouquinho nessa Mas, volição, nessa vontade que Deus entrega ao homem. sim, mas de qualquer forma, pastor, assim, uma situação do que eu quero colocar, até para sintetizarmos algumas coisas que eu acho que se faz necessária, Vamos no lá. sentido do quê? A onisciência de Deus, ou seja, ele sabe tudo. Tudo. Como ele sabe tudo, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quando no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tem toda uma situação de poder de decisão, poder de raciocínio, não é? Consciência. Consciência. Entendimento, aquele negócio todo. Sentimento. Racionalidade. Racionalidade. Então, ele faz, só que na sua onisciência, ele sabe que o homem vai pecar. Aí tem um negócio bastante interessante que talvez para muitas pessoas pode até se chocar com essa situação, mas a gente precisa de falar. Que tem algumas pessoas que pensam o seguinte, ó, um outro atributo dele, de Deus, além da onisciência, é a onipotência. Já que ele conhece tudo antecipadamente e sabia que o homem ia pecar, como ele é onipotente, por que ele não Interveio. interviu, né? Ou seja, deu uma segurada. Aí é que está a situação da santificação, no contexto de que eu tenho que participar, o sinergismo, no contexto de que pela graça sois salvos, mas é por meio da fé, certo? Eu tenho que ter a minha participação no contexto de me manter fiel, de me dispor a aceitar, porque eu posso aceitar como eu posso rejeitar. Isso é fato na E é bom a salvação. gente colocar aí o diferencial entre monergismo e sinergismo, Sim, para que o amigo internauta Vamos lá possa explicar já? Exatamente. ser aclareado nessa questão, porque o monergismo ele diz que Deus é o agente ativo na salvação e o ser humano é apenas o agente passivo. Sim. Ou seja, o homem não tem nenhum tipo De participação. É o que nós tanto vemos- na Se eu sou salvação quanto salvo, na condenação. exatamente, Lembrando na disso. salvação nem na o que condenação. nós vemos desenvolvido pelo próprio Agostinho, aproximadamente no século V. Sim. Ele desenvolve essa questão sobre só Deus agir. Monergismo, só Deus age, só Deus trabalha, só Deus convence, só Deus salva, só Deus E se santifica. o homem é salvo, é exatamente porque Deus quer que um seja salvo Exatamente. e outros sejam condenados. Isso não coaduna com a teologia bíblica. Não tem né? como. Exatamente. A Até teo- porque defendendo, eu acho que um dos maiores textos que defende isso
é o texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele não amou uma parte, ele amou todos. E sabe onde a gente vai ver o sinergismo? O que é o sinergismo? É a coparticipação entre a oferta da graça e a escolha do homem. Sim. Isso é sinergismo. Quando o homem ele coparticipa junto com a oferta da graça e decide receber a oferta da graça de Deus, isso é um sinergismo. E a gente vai encontrar onde nós acabamos de ler ali, ó, João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não crê no unigênito Do Pai. do Pai. Do Filho, né? Então quer dizer, a proposta de Deus é livrar o homem da condenação, mas a participação do homem nessa proposta é crer. Sim. Então eu só posso ser salvo da condenação se eu crer. Agora, se eu rejeitar, é a mesma coisa de João 10:9, que Jesus diz: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Então, qual que é o papel de Deus? E principalmente do Espírito Santo, porque ele convence do pecado? É te mostrar a porta. O Espírito Santo vai lá e te mostra a porta. Agora, cabe a você querer entrar por ela ou não. Sim. Exatamente. Aí entra Sinergismo, essa questão Decisão, da a sua. participação Conjunta, mútua, né, entre Deus e o homem. entre o homem. E o- Tanto que tem um texto de Paulo a Timóteo, que ele diz assim, que é vontade de Deus que todos os homens Eu tô, cheguem ao tô com ele conhecimento. aberto aqui, ó. 1 Vamos Timóteo lá. capítulo 2, Pronto. e o Por favor. verso de número 3, de 3 a 6, porque diz o seguinte, ó. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Verso 4. 1 Timóteo 2, agora 4. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Ou seja, duas vezes aparece aqui o todos, porque é o desejo de Deus salvar todos os homens. Só que é interessante que os homens estavam caídos nos seus próprios delitos. Exatamente. Nós estávamos conversando aqui um pouco antes, falando a respeito, literalmente, de quando Deus vai tocá-lo a respeito da salvação, ele toca e fala através do espírito humano. Isso. Não é? É. É essa questão do monergismo que parte de Deus, porque só ele pode salvar, mas ele comunica o espírito do homem. Automaticamente ativa a alma do homem. Ativa a alma. Estão entrelaçados, Então, né? é nessa alma que tem aquela questão da sede de emoções, e a gente se emociona, a gente chora, se comove, mas tem a sede de raciocínio. Aí é onde eu tenho que decidir, eu quero ou não quero. Porque é impossível alguém ouvir uma mensagem salvífica e que tocou no seu espírito que ele não queira. Só que quando ele vai raciocinar, ele como ser, a ontologia, o homem, né, quanto homem, o ser quanto ser propriamente dito, ele vai fazer ele vai medir. Será que vale a pena realmente eu renunciar a tudo que eu tenho, dentro de um contexto do deixar o meu ego, o meu eu, ou eu vou agora Alcançar, embarcar nesse negócio de salvação aí? É mais ou menos o que a multidão disse para Pedro. A Bíblia diz assim, compungindo-lhes o coração. Sim. O termo grego está dizendo uma espada que entrou dentro do coração, despedaçou o coração em não sei quantos pedaços. E aí, depois de ouvir a mensagem, ele diz, o que nós precisamos fazer? O que precisamos fazer? Ele diz assim, arrependei-vos e convertei-vos. Sim. E aí ele batizou para quase 3 mil 3 mil pessoas. pessoas, cerca de 3 Então, mil. então, essa é a sensação que a mensagem salvífica bem pregada, digamos Sim. de passagem, causa naquele que o ouve. Claro, com uma unção do Espírito e tal. Ter o coração compungido, como se uma espada estivesse entrando no coração. Né? Nós tivemos essa experiência aqui e nós sabemos como isso funciona. Quando a mensagem salvífica, pregada, coligida de poder, de unção, como foi no dia do Pentecostes, pelo apóstolo Pedro, causa essa sensação em quem ouve. Exatamente. Estou perdido. O que eu faço agora? E porque a Exatamente. verdadeira mensagem, ela confronta. E a verdadeira mensagem, A ela confrontação. mostra o real estado de pecaminosidade, É. de miséria que todo homem se encontra diante de Deus. Exatamente. É o que eu sempre Exatamente. costumo dizer, a cruz, ela não é só uma beleza que expõe o amor de Deus, ela expõe também o juízo. Sim. E a Porque miséria do homem. E a miséria do homem. Porque se Jesus morreu ali, é porque todos precisam. Tem uma frase que diz assim, salvação pode não ser o que todos querem, mas é o que todos precisam. Sim. Talvez alguém diz, mas eu não quero salvação, mas é o que você Mas é o que precisa. você precisa. Porque o ser humano, Por isso... termina. o ser humano, ele carrega em si o pecado original. Sim. Ele traz em si a culpa adâmica. Ele já nasce propriamente culpado. Até porque Exatamente. quando nós estamos pregando, os senhores bem sabem disso, nós sempre estamos expondo a mensagem bíblica
cristocêntrica e cristológica, quando nós vamos fazer o chamado convite no final de uma mensagem... É bom a gente fazer uma colocação, que a gente é um erro de exegese muito grande, que eu ouço nas igrejas, pastor Márcio. Do apelo? Apelo. Não, Deus não precisa apelar com ninguém. Não é Esse apelo. negócio de apelo não existe, é convite. Você vai fazer um Convite, convite, né? e outra. Quando a gente vai fazer o convite, eu geralmente digo o seguinte: quem quer ter Jesus, porque não é que Jesus precise de nós para que a salvação se complete. É nós que Porque a precisamos expressão de é Jesus. quem quer aceitar Jesus, dá sinal que Jesus está dependente da sua aceitação. Exato. Aceitação, exatamente. E a mensagem ela tem que, no mínimo, constranger a pessoa no contexto de que ela não pode sair dali sem Jesus. Sem Jesus. Ou Exatamente. seja, essa pessoa, nós somos pecadores e que precisamos de Jesus. Urgentemente. Então, quando o pecador recebeu a mensagem, ou seja, eu tenho aqui o antídoto para aquilo que é o que está te levando à morte. Você quer receber uma injeção deste antídoto? Ou seja, quem é que precisa do antídoto? O pecador. Então, quer Jesus? E a própria mensagem faz com que isso aconteça, não é? De forma como aconteceu, conforme o professor Lucas acabou de falar, em Atos 2, eles querem aceitar. Então, é necessário que a palavra de Deus seja pregada com graça, com verdade, e mostrando não apenas esse lado benéfico, né, vamos colocar assim, glamouroso da cruz, que é a salvação, e aceitar Jesus como Salvador, mas querê-lo como Senhor. Como Senhor. E automaticamente... Aí vai implicar o é o que sinergismo, entra, né? E é o Sim, que entra sinergismo. Tiago dizendo que quando a mensagem é pregada, fica como se um espelho na frente da pessoa, onde ela contempla todos os seus defeitos e as suas falhas. E aí quem ouve e não pratica é semelhante a um homem que olha, vê os seus defeitos, depois precisa olhar de novo para relembrar, não é? Então a palavra de Deus, ela precisa gerar essa confrontação. Exatamente. Não só mostrar o lado benéfico. Aonde, eu queria enfatizar aqui também, entra o fato da questão de que hoje as pessoas têm um conceito errado devido às pregações negligentes sobre o que é salvação. Algumas pessoas acham que Jesus a salvou da miséria, isso falando, claro, no âmbito material, acha que Jesus salvou da miséria, acha que Jesus salvou da enfermidade, e Jesus pode fazer. Mas se você pegar o conceito de salvação bíblico, Jesus nos salvou do lago de fogo e enxofre. Ele nos livrou. A ele salvação nos salvou propagada. Só um minutinho. Da condenação eterna. Não da questão de ser salvo na miséria ou ser salvo, digamos assim, de uma enfermidade. Porque geralmente, às vezes, acontece isso. Sim. Mas dentro daquilo que a Bíblia diz, nós somos salvos do inferno. Nós somos salvos do lago de fogo. Esse é o conceito de salvação que a Bíblia enfatiza. Não o conceito de salvação que está sendo pregado hoje. Exatamente, é uma salvação vindoura, né? Porque geralmente Sim. quando se fala de salvação, a pessoa fala mudança de vida, aquisição de bens Pare de materiais, sofrer e vem pra cá. que a sua Exatamente. vida vai se resolver, Exatamente. a sua vida vai ser um oásis, um Mais paraíso. uma vez, sabe o quê? As folhas de figueira. É o paliativo, É o pastor. paliativo, é Né? tentar Ou se seja, cobrir. E mais uma vez, quando você vai falando sobre essa questão de salvação nesse âmbito, o próprio Jesus propagou isso muitas vezes. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. Do quê? Daquela enfermidade. Daquela Não enfermidade. tem nada a ver Exatamente. com a salvação desse lago de fogo. Do Exatamente. Geena, Da salvação né? mesmo. Da Exatamente. salvação E bíblica. tanto que uma vez, quando 4 amigos trouxe um enfermo paralítico e desceu pelo telhado, Pelo porque a casa telhado. estava cheia, é interessante que quando Jesus, porque olha que coisa, ele tinha ali uma multidão na casa, né? E dentre esses tinha muitos fariseus ali, escribas, doutores da lei. Sim. Então Jesus tem 2 públicos, mas agora tem o terceiro, quem? O paralítico. Quando o paralítico desce, Jesus parece que calçou-se ali foi como uma luva. Jesus coloca ali no contexto que ele vai dizer: perdoados estão os teus pecados. O que ele está querendo dizer? Eu estou te oferecendo salvação. Basicamente, vamos parafrasear aqui, pastor? Os amigos dizem: não, mas ele Tem que ser curado. Ele está aí para ser curado. A gente não está falando de salvação. Ou seja, a salvação, ela a priori ali, ela é a parte mais importante é naquele mais importante, momento. mas não é o que se subentende. Tanto Não, que e é mais quando importante Jesus... que a própria cura que eles vieram buscar. Exato. Então, mas é Exatamente. tanto que quando Jesus disse para ele: olha, eu estou perdoando seus pecados, os fariseus que estão ali, os escribas, ele está dizendo: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Quem é esse cara aí?
Esse ele está se achando. Aí Jesus diz, o que vocês estão arrazoando dentro dos vossos pensamentos? Ou seja, eu sei o que vocês estão pensando aí. Vocês acham que para mim é mais fácil fazer o quê? Dizer para ele, perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? Para que vocês saibam que eu tenho poder, que sou filho do homem, tenho poder, levanta e anda. Mas você vê que a prioridade ali era o quê? Salvar a alma daquele homem. Porque muito mais do que salvá-lo da sua enfermidade física, tem a sua enfermidade espiritual, Lucas. Não é interessante isso? Exatamente. Agora, você veja, pastor Anselmo, que ele diz assim, o que você acha mais difícil? Ou seja, salvar o homem e curar, para Jesus não é a mesma coisa? Só que a cura, naquele contexto, dependia totalmente de Deus. Fosse pela medicina ou fosse milagre. Agora, e a salvação? Peraí, você quer? Eu quero te salvar, mas você quer ser salvo? Salvo engano, ele faz essa pergunta, ele diz assim, qual é mais fácil dizer? Levanta e anda ou perdoados estão os teus pecados? Não é interessante? É mais fácil dizer qual? Para ele não tem nenhum tipo de dificuldade. Os dois é igual. Só que a salvação é preciso de querer. É inerente de Deus fazer o quê? Somente salvar e restaurar, dentro daquilo que nós chamamos de milagre, o corpo do homem. Porque ele está dizendo assim para eles, qual é mais fácil dizer? Levanta e anda ou perdoados estão os teus pecados? Para mim, os dois é difícil falar. Sim. Não é? Então isso é o quê? Isso é inerente do próprio Deus manifestar essa questão aí. É um negócio interessante. E é bom lembrar que o pecador, nós fazemos uma diferença entre filho e criatura, né? Filhos de criação e filhos de adoção. Filhos de criação, Adão, os anjos. Sim. Filhos de adoção, quem foi Todos adotado na família divina. E o ser humano sem Cristo, o seu espírito está morto em delitos e pecados. Sim. Não tem vida. E o espírito do homem é aquela parte imaterial, desconhecida até então em sua profundidade, mas é aquela parte que tem acessibilidade a Deus. Sim. Porque é aquela parte em que Deus se revela ao homem de uma forma mais intrínseca, mais detalhada, mais íntima no seu ser. Perfeito. Então, o pecador que ele está morto nos seus delitos e pecados, seu espírito está sem vida. E a partir do momento que ele recebe o selo, Efésios 4:30 vai falar, né? Sobre o selo do espírito, que Exatamente. é o Espírito de Deus habitando dentro do espírito humano e vivificando. Esse vivificar significa o quê? Trazer vida novamente, para que o homem em seu espírito possa desfrutar de uma comunhão íntima com Deus. Então, Exatamente. esse espírito morto tem tudo a ver com o que nós falamos um pouquinho lá atrás, de que é ele que se comunica com Deus, então ele precisa de ser renovado, ele precisa de ser ressuscitado, Vivificado. Vivificado para que literalmente a sua alma se encha e ele exteriorize isso através do corpo. Ou seja, quando o senhor leu Efésios 2:8, que a salvação é pela graça, por meio da fé, mas aí o versículo seguinte vai dizer que nós fomos salvos e mediante a salvação nós terminamos esboçando as obras. Ou seja, nós temos as obras e fazemos porque somos salvos. E não fazemos obras para ser salvos. Nós somos chamados para as boas obras. Somos chamados para as boas Exatamente. obras. Ou seja, eu como cristão salvo, eu tenho essa responsabilidade. Exatamente. Porque aonde entra o sinergismo de novo e aonde eu tenho que participar. Sim. Até porque juntamente com Deus. Exatamente. Alguém que diz que é salvo e não tem essas boas obras, peraí, essa salvação é duvidosa. É duvidosa, não é uma salvação que você se diz. Claro, eu não posso bater o martelo porque a salvação é um mistério maravilhoso, Sim. pelo qual a convicção só se tem aquele mesmo que o recebe. Mas se testifica. Exatamente. Não tem como. Nós vemos de forma evidente porque as obras evidenciam, e as obras é até comparado com os frutos das árvores, que evidencia se a árvore está boa ou não. Sim, o fruto do Espírito é evidenciado literalmente naquele que está Exatamente. salvo. Então, os senhores acham que a questão do monergismo, sinergismo está bem explicada aí? Ou sim, está tranquilo. Mais alguma coisa? Não, tá bem pautado. Olha aí. Que coisa interessante aí. São duas linhas para que nós entendamos essa questão. Então, de um lado, Deus é fator preponderante absoluto para nos salvar. Isso é fato, tá? Porém, de um outro lado, nós temos que querer e temos que tomar essa prática sistemática para que nós venhamos estar salvos em Cristo com essa participação que é entrar com os nossos pecados e lembrando-nos que Ele é o único remidor. Remissão é recompra, Ele nos recomprou, nos redimiu. Acho que é importante salientar uma questão de que a salvação imediata, que é a santificação posicional, ela se dá no espírito humano.
como Sim. o pastor Anselmo enfatizou. Que é o quê? É a forma com que Deus tem acesso ao mais íntimo do homem. Né? Por isso Provérbios, salvo engano, não sei se é Provérbios ou Eclesiastes, menciona a questão de que o espírito do homem é a lâmpada de Deus dentro dele. Sim, Certo? sim, é interessante isso. Veja né? bem, a salvação imediata se dá no espírito e ela desenvolve-se na alma, aonde está quais faculdades? O intelecto, Raciocínio, Intelecto, mente, raciocínio, vontade, consciência, vontade. emoção. Então tem que se desenvolver nesses aspectos. consciência. A salvação tem que dominar esse aspecto, onde nós chamamos do governo de Deus dentro de mim agora. Porque o Lucas falou uma coisa muito interessante aqui, porque o homem em si ele é tricotômico e o pecado ele gera conflito no interior do ser humano. Porque às vezes o espírito quer uma coisa e a alma está pendendo para outra. Essa é a maior batalha, aquilo que Paulo diz, que um se opõe ao outro. E quando o homem ele deixa que Deus o governe o seu espírito e supostamente ou subsequentemente esse mesmo Deus controle e governe a sua alma, ele tem uma vida plena com Deus. Né? Pastor, Com certeza. Paulo então está querendo enfatizar o quê? A junção, um sincronismo entre a vontade espiritual e a vontade das impulsões da alma. Das Por isso que ele diz, impulsões da alma. andai no espírito. Por quê? Porque se eu não estiver andando no espírito, essa guerra vai ser cada vez mais acentuada. Mais acentuado. Com certeza. Agora, se eu sincronizar os dois, eu paro de ter Esse conflito esse interior. conflito interior, onde o meu espírito diz, não, Deus quer que você faça isso, e onde o meu corpo diz, A não, alma, peque a alma em dessa si forma, tem que faça concordar com a vontade do espírito. E o espírito tem que se submeter, tem que ser sujeito à vontade do espírito de Deus. É por isso que você vê que o mundo espiritual ele é mais quase que tangível, né? Ele é mais real do que o mundo físico. Sim. Né? O mundo Exatamente. espiritual é um negócio terrível. Se a gente não lutar espiritualmente, que é quando, acho que é Paulo que diz sobre as armas espirituais da maldade, né? Que o Senhor nos Sim. deu. Ou seja, nós não temos As que armaduras de lutar Deus. contra carne e sangue, mas é uma potestade, a gente tem que lutar. E é aquele negócio, é contra nós mesmos, contra Satanás e contra o mundo. E o pior inimigo Pra do quê? homem é ele mesmo. Ele mesmo. Né? Essa é a maior batalha enfrentada por Não, todo ser humano. e é interessante, sabe por quê? Porque ele diz assim, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, olhos espirituais da maldade. Aí, sabe o que é interessante? Que ele fala assim, para revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que venha resistir o dia mal. Agora você analisa uma coisa. Quantas vezes eu, por má interpretação do texto de Efésios 6, orei dizendo, Deus me reveste das armaduras, me reveste das armaduras. Essa oração está errada, porque as armaduras de Deus não é algo necessariamente espiritual colocado no homem, mas é um estilo de vida. Porque quando diz capacete da salvação, é a convicção que eu preciso ter da salvação, e como é um capacete, nada pode me tirar. Nada pode me tirar isso. Couraça da justiça, falando sobre prática diária da justiça, principalmente dentro do meu coração. O escudo da fé, quando eu me defendo com a fé que eu tenho em Cristo. Espada do Espírito, quando eu utilizo a palavra, e não a palavra só levando a Bíblia aqui, porque as pessoas dizem assim, esqueceu a Bíblia, esqueceu a espada. Jesus, quando estava sendo tentado, o diabo diz assim, se lança daqui porque está escrito que ele vai dar ordem aos seus a teu respeito. Ele diz assim, peraí, Satanás, que eu vou dar uma olhada no rolo de Deuteronômio e vou ver para mim te responder. Não, estava aqui. Então, ou seja, é uma prática de vida, cinto da verdade, não ficar na mentira, não falar mentira, ter o cinto da verdade e principalmente a sandália do Evangelho da Paz. Que é a onde propagação. a propagação, pisar, onde eu pisar a planta do meu pé, o Evangelho tem que E estar outra, junto quando o comigo. senhor fala do escudo sobre a defesa, ali literalmente apologia, né? Fazer Exatamente. apologia, ser apologético. E a defesa própria da fé. palavra, ela tem Defender as escrituras. a própria figura da palavra. É bom só lembrar que Paulo fala que a espada é do Espírito. É. Então a espada não é do pregador e não é nossa. A espada é do Espírito. Espírito. E o interessante é que a espada ela tinha duas funcionalidades. A espada ela servia tanto para atacar como para se defender. Então a palavra ela serve de cunho apologético, porque eu me defendo das heresias, eu estou bem posicionado e a minha convicção é uma convicção solidificada e ao mesmo tempo eu ataco, não é? Sim. Toda forma de ensino ou todo veneno que venha contaminar a panela. Exatamente. É exatamente isso que Paulo está dizendo. Exatamente. Né? Contaminar a Exatamente. panela, o senhor já foi logo lá para a Exatamente. panela lá no Antigo Testamento. É. Mas enfim, O veneno só sai com farinha, só né? sai com farinha. É isso aí. Vamos lá. Vamos continuar aí a questão do... Eu só quero voltar aqui a um ponto com vocês, amigos. A questão que nós estamos falando dessa guerra interior entre a alma e o espírito do homem que se sujeita a Deus, a gente vai ver isso na vida do próprio Pedro. Porque
Pedro, Jesus pergunta, quem dizem ser o Filho do Homem? Uns estão dizendo Elias, outros João Batista ou o profeta. E vocês? Dizem o quê? Aí Pedro recebe dentro do seu espírito a revelação de Deus e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas mais à frente, o que Pedro fala? Quando Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores, morra e ressuscita ao terceiro dia. Pedro diz, de maneira nenhuma, Senhor. Não faças tal coisa. Nada de tenha cruz. compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de ti mesmo. Ou seja, o mesmo Pedro que glorificou e recebeu revelação no Espírito, agora estava descrendo na alma. Exatamente. A ponto de Jesus o chamar do quê? Para trás de mim, Satanás, opositor, que me serve de pedra de Que escândalo. tomou os sentidos da alma. Tomou sentidos da Para alma de ele Pedro. não enxergar que aquela O mensagem... plano salvífico da redenção. Exatamente. Isso é importante. Literalmente, nós vamos até a cruz contigo e nós não te abandonaremos, coisa do tipo. Ou seja, ele foi um dos que negou, literalmente, não dando aquele subsídio do qual ele mesmo tinha prometido, porque não tinha condição. O Espírito que revela que ele é filho do próprio Deus é aquele que se opõe dentro desse contexto. Deus se comunicou com Pedro através do Espírito, ele recebeu uma revelação e aí o diabo consegue influenciar dentro da sua própria alma, onde nós enxergamos que o diabo não toma o espírito humano. Não. O espírito humano é exclusividade do próprio Deus habitar. Exatamente. Mas ele consegue tomar as faculdades da alma, aquilo que nós chamamos também de possessão, nos seus aspectos. Ou não irradiação. Ou irradiação, exatamente, essa é a palavra correta, irradiação, e depois da irradiação vem a possessão. Então nós acreditamos dentro desse aspecto aqui, estamos ainda aí chegando agora em 1 hora de bate-papo teológico, falando sobre a salvação. Agora nós queremos tratar de um assunto importante, porque tudo na Bíblia tem o seu aspecto tridimensional. Sim. Né? Nós vemos a Trindade, nós vemos a manifestação do número 3 na própria vida de Cristo, dentro da crucificação. Nós vemos o número 3 em diversas passagens das Escrituras e nós vemos também o número 3 nos 3 aspectos do tempo da salvação. Sim. Porque a salvação, ela sempre vai ser no passado, no presente, e enquanto o arrebatamento não acontecer, ou a consumação dos fatos não acontecer, também será no futuro. E é interessante essa questão da triunidade divina no aspecto salvífico, porque a salvação é um plano elaborado por Deus, porém executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito. Então, cada uma das 3 pessoas da divindade desenvolve um papel importante no plano salvífico individual e subjetivo na vida humana. Sim. Exatamente. Tá? Isso aí tem que ser frisado. Até porque se o próprio Deus estabeleceu, Jesus desceu para cumprir, e o Espírito Santo é quem convence hoje. Né? Então, cada um com essa peculiaridade, mas você vê que numa harmonia tão grande, né? E Jesus, sendo Deus, desceu para nos dar a vida. Pastor Márcio, que causar tristeza, claro que no antropopatismo ao Espírito Santo, é você colocar como eu posso colocar? É você colocar aqui em perigo a aplicabilidade da salvação que o Espírito efetua na vida humana. Exatamente. Porque se eu rejeito a ação do Espírito, entristeço o Espírito, quem é que vai efetuar a aplicabilidade da salvação na minha alma? É o Espírito. Então, se o Espírito se afasta do homem, quem é que vai convencê-lo do pecado? Com certeza. Aí fica complicado. Fica difícil, fica complicado. Oh. Pois bem, analisando o aspecto tridimensional da salvação dentro dos 3 tempos, temos a salvação no passado, não é? Vamos pegar Efésios capítulo 2, que eu acho que é um texto maravilhoso para falar sobre a salvação no passado. Efésios capítulo 2, salvo engano aqui, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Isso é passado. Sim. Vos vivificou, ou seja, passado. É a salvação. Até no versículo de número 2 vai dizer que noutro tempo, né, andar segundo o curso deste mundo, ou seja, noutro tempo... Continua a leitura, pastor, verso 1, 2, 3. E que noutro tempo andar segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito com E minúsculo, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. O 4 também, moço. 4? O 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. Isso tudo falando de passado. 5.
Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O aspecto passado da salvação. Sim. Então aí é aquilo que a Bíblia menciona assim, passou. Nós passamos, assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho. É comparado, essa comparação da passagem do povo de Israel no Mar Vermelho, no Novo Nascimento, comparado pelo próprio Paulo, pelo Novo Nascimento. Eles passam de um lugar para outro. Eles se transferem de um lugar para outro. Isso é feito de forma imediata, através do momento que nós acreditamos na mensagem do Evangelho, e acontece o que aconteceu aqui, e é mensurado, né, de uma forma tão grande por Paulo, no capítulo 2, verso 1, até o verso de número 10, que ele faz menção da salvação no aspecto do seu passado, não é? Agora, olhando dentro desse verso 1, nós vemos que tem o termo vivificou. Ou seja, Trouxe vida novamente. Trouxe vida novamente. Ou seja, isso é no espírito. No espírito, estávamos mortos. Estávamos mortos em nossos delitos e os nossos pecados. Né? Os delitos aí, ou ofensas, dependendo da tradução que você lê, que é onde entra o termo que o pastor Anselmo colocou aqui no começo, que é o termo grego paraptoma. Né? Cair ao lado, sair dentro do aspecto da lei, que é o seu aspecto de retidão, de justiça. Aí quando eu caio ao lado, que é o termo paraptoma, o termo grego, eu caio ao lado, eu peco, ou eu ofenso, ou traz uma ofensa até a própria lei. Não é assim, pastor Anselmo? Exatamente, essa transgressão, né, dessa lei de Deus. E o interessante é que o texto aqui também diz que ele nos concedeu vida. Exatamente. Então, essa concessão de vida é uma obra puramente de Deus. O homem, pelo seu próprio esforço, não pode estar vivo, a não ser que seja submetido à obra redentora do Espírito, se entregue à obra do Espírito. É a mesma coisa do Espírito pegar o homem, gerar dentro dele vida e fazer o homem de novo ter esse contato com Deus. Essa é a obra do Espírito. Exatamente. Então olhando... Por isso que quando ele peca primeiro, ou vai morrer, conforme disse Paulo aos Coríntios, ele morre no Espírito. Sim. Né? Ele ofende no Espírito. Que o senhor mencionou aqui sobre a questão de Adão. Exatamente. Né? Esse contato. A morte sempre é separação, digamos de passagem. E assim, a gente, o ser humano em si, dentro da visão tricotômica, ele pertence aos dois mundos, tanto ao mundo espiritual quanto ao mundo material. Mas se nós fizermos uma análise antropológica, o ser humano é mais do outro lado do que daqui. É verdade. Sim, o mundo espiritual. Que o mundo espiritual. Não, e é interessante porque quando Deus cria o homem, diz assim que ele soprou o fôlego de vida. Só que no hebraico está Raim. Raim significa plural, vidas, no plural. Se fosse ou seja, Raiá era singular. Exatamente. O que está querendo enfatizar? Está enfatizando que o homem é o único ser que tem a sensação de dois ambientes. É o equilíbrio, né? O ambiente espiritual e o ambiente físico. É interessante. E outra, essa questão é exatamente isso. E outra, o homem se relaciona com Deus em seu espírito. Em seu espírito. Por quê? Porque João 4:24, Jesus foi claro para a mulher samaritana, dizendo: Deus é espírito. E para se relacionar com ele é de forma espiritual. Exatamente. Não de forma física. Porque o apóstolo Paulo disse que Deus não habita em templos feitos por mãos. Ele é um Deus diferente do zoomorfismo, do antropomorfismo, que se chegava nos templos, principalmente da mitologia grega, da mitologia romana, estava lá um ser zoomórfico ou antropomórfico, tangível, tinha que se olhar. Uma mistura total. Uma mistura de tantas, animais, uma miscelância, mas o nosso Deus não. Ele é espírito. Para se relacionar com ele, tem que ser espiritual, ser guiado pelo Espírito e viver debaixo da vontade do Espírito. Com certeza. É verdade. Então, aí olhando para dentro desse aspecto, nós temos a salvação no passado. O homem vivificado no Espírito. Muito bom. Agora, a salvação no presente, tem um texto que a gente não pode deixar de falar, que é o texto mais claro sobre a salvação manifestada no presente, dentro da santificação progressiva, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 18. Não é esse texto que também está com o verbo no presente, o verbo transformar está no presente. Pastor Márcio, o senhor pode ler para nós? 2 Coríntios 3:18. 3:18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, somos
transformados. Está no presente. Sim. Então, essa é a santificação progressiva e a manifestação da salvação agora. Já fui salvo, já fui vivificado, já fui regenerado pelo Espírito. Agora, a salvação vai se manifestar no presente através da santificação progressiva, com essa transformação segundo a imagem de Cristo. Que é uma coisa, pastores, que é um pouco enfatizado hoje. Essa questão de que nós somos cristãos para se tornar parecido com Cristo, para agir como Ele, pensar como Ele. E isso requer uma transformação. Né, aquele termo grego, transformação, metamorfos, né, mudar a forma. Então, se eu tinha uma forma, que era a forma que eu vim do mundo, né, que eu vim da prática mundana, agora eu vou adquirir a forma de Cristo. E a forma de Cristo é revelada nos evangelhos, não é? E esses somos transformados é tão interessante que fala mais de uma conduta de vida literal. Uma prática diária. Uma prática diária, porque sendo transformados, cristão significa pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então, se nós somos transformados de glória em glória nessa imagem pelo Espírito do Senhor, é para nos parecermos com o Senhor. Exatamente. Paulo disse que aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que se prostituía. Ou seja, a vida passada, 2 Coríntios 5,17. Se estamos em Cristo, novas criaturas somos, as coisas velhas se passaram. Uma vez que eu me transformo, ou seja, presente, né? Todos nós que, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Isso tem que acontecer cada dia. No nosso falar, ou estando emudecidos, nós calados, andando ou sentado, né? Agindo ou não, temos que evidenciar aquilo que é a transformação de Cristo em nós, e o mundo precisa de ver isso, né? E não nos chamarmos apenas pelo nosso nome, mas se nos chamarmos de Cristo, nós entendermos que isso é fato, porque temos que refletir esse mistério da glória de Deus em nós a cada dia. Isso é maravilhoso. Verdade, isso é verdade. Olhando dentro desse aspecto da salvação no presente, ela é manifestada realmente por essa transformação diária, né? E o texto menciona assim, de glória em glória, como pelo Senhor, que é o Espírito. O Espírito é o agente fundamental nessa na transformação segundo a imagem de Deus. Não é a imagem de Cristo. Não é porque a imagem de Cristo é a imagem de Deus, porque Colossenses também menciona essa imagem do Deus invisível. Quem vê Cristo e anda como Ele, está vendo Deus e andando como Deus anda. Essa imagem precisa ser, então, construída, porque até a Bíblia diz que nós somos feitura. Sim. Feitura de Deus, ou seja, ele está nos construindo, nos esculpindo como um autor. O termo grego está dando a entender um autor esculpindo uma obra. Essa de feitura tem a ver com poiel também, de poema. Poema, né? Também, De exatamente. poema, somos poema de Deus. E que ele constrói, que é uma obra-prima que está sendo construída. Construído, formulado, e formulado se é poema. E se é uma escultura, geralmente é algo que vai chamar a atenção. Porque exatamente. O poema é para encantar. A escultura é para ser exposta. Ou seja, a transformação ainda é para beneficiar outras pessoas. Sim, é para embelezar. E é interessante essa questão que vocês estão colocando aí, porque a palavra cristão, ela aparece só 2 vezes no Novo Testamento, por incrível que pareça, né? Está lá em Atos e na 2ª carta de Pedro. Mas tanto a palavra cristão como discípulo, né, ela denota e conota o quê? Relacionamento. Sim. Porque alguém só pode ser transformado a partir do momento e do ponto que ele desenvolve relacionamento. Relacionamento transforma. Então, o ser humano, se ele não se relacionar com Deus, e desde o princípio foi assim, Deus sempre fez de tudo para se relacionar com o homem, né? De uma forma tão peculiar e íntima que o homem pudesse aprender com Deus e absorver dele a sua natureza. Só que aí que vai entrar o sinergismo, o esforço humano cooperando com a graça divina para o desenvolvimento desse relacionamento, que vai resultar também em uma transformação de glória em glória. Geralmente quando nós andamos com uma pessoa, nós absorvemos parte da personalidade dela. É verdade. Porque nós estamos caminhando junto e a pessoa absorve parte de nós. Tanto é que Sim. Eu vejo isso aí na vida de quem? De Enoque. Enoque viveu 360 anos, mas a Bíblia dá detalhe em Gênesis que 300 anos Enoque andou com Deus. Né?
Nós não sabemos se era um andar literal. Acredito que Enoque, diante da geração corrompida, ele preferiu seguir os caminhos de Deus. Os seus preceitos e tal. seus Até porque preceitos e as o suas termo leis. andar ali tem a ver também com conduta. Conduta. Então, ele se conduziu de uma forma que Deus exigia e gostaria que o homem estivesse se conduzindo, de uma forma tão peculiar que Deus tomou Enoque para si. Ou seja, eu imagino, e parafraseando e fazendo uma analogia, porque a Bíblia me dá o direito dessa analogia, Deus olhou para Enoque e diz: rapaz, você está parecido demais comigo. Você absorveu parte de mim, você está vendo como eu vejo, anda como eu ando e está resolvendo as coisas do jeito que eu resolveria. Exatamente. Vem para cá. Ô, pastor, mas... Então, mas ó, o senhor vai pode. entrar em outro texto? Não, é o que eu ia falar a respeito do conhecer. Do conhecer. A gente está falando sobre o conhecer, porque a palavra conhecer, do grego, tem tudo a ver com ter intimidade. Intimidade, aquele conhecimento profundo. Conhecimento Isso. profundo. Você veja, mais uma vez, ratificar um pensamento da diferença do fruto do Espírito e dos dons espirituais. Sim. Mateus capítulo de número 7, o próprio Jesus vai dizer que naquele grande dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos, Em não teu expulsamos nome. demônios, não fizemos maravilhas e tal. Quer dizer, dons. Isso é bom, mas é um presente para, vamos colocar aqui sem nenhum tipo de zombaria, os dons, além de ser para nossa edificação, não é? Sim. É como se fosse algo para nós termos aqui, é uma interatividade, eu não vou dizer assim, brincadeira, é um negócio para nós brincarmos, mas perto do que é a salvação e daquilo que Deus tem a nos oferecer, os dons é algo nosso aqui, é para nós. Agora, o que acontece? Verdade. Quem não conhece Jesus na sua inteireza, conforme Mateus capítulo de número 7, quando ele disse: mas muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, ele vai dizer o quê? Afastai-vos de mim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não tive intimidade essa intimidade, com você. esse conhecimento profundo. Só que assim, eu esse não tive texto, intimidade. esse Então, texto que nós lemos agora, segunda carta dos Coríntios, capítulo 3, verso 18, o contexto desse texto está falando exatamente sobre Moisés, que colocou o véu sobre o rosto, não para que o povo não o enxergasse, mas para não mostrar que a glória estava indo embora, estava esvanecendo-se. Aí o que ele está dizendo? Como que essa glória foi se manifestar e irradiar no rosto de Moisés? Por causa do contato. E outra, por causa do relacionamento. E sabe onde a gente... Agora nós temos um relacionamento com o Espírito de glória em glória, por isso somos transformados. Sabe onde se resume essa palavra? Essa palavra do relacionamento entre o crente e o Espírito, essa transformação de glória em glória, ela se resume na palavra grega chamada koinonia. Exatamente. Tão difundida e tão conhecida nos dias contemporâneos, ordieros, mas pouco entendida. Porque koinonia, ela tem 3 aspectos. Primeiro, parceria, intimidade e amizade profunda. Aí, ó. Este é o significado de koinonia. Exatamente. Intimidade, parceria e amizade profunda. É uma mas comunhão que é pregada fraternal. apenas de uma forma, mas que é pregada apenas de uma forma horizontal. Horizontal. E essa koinonia, se nós não tivermos com Deus, nós não temos como fazê-la Exatamente. Não tem. Não tem como. Com os homens. Horizontalmente, não é? Uma Com os coisa homens. está... Verticalmente, Horizontalmente. Então, Isso. temos que ter essa tríade aí dessa questão da koinonia. Então, temos profunda intimidade com Deus, automaticamente entraremos. É verdade. O senhor vai ler servindo. algum texto, pastor? Não, é que eu queria ver um negócio Tá. aqui, mas enfim. Então, assim, dentro dessa É que salvação vai do presente, surgindo muita coisa e a gente vai desenvolvendo. vai desenvolvendo. É assim Então, mesmo. dentro da santificação no presente, nós temos a transformação segundo a imagem de Cristo, ou a salvação manifestada no presente. Agora nós temos a salvação manifestada no futuro, né? E a salvação sendo mencionada lá no futuro tem o termo glorificação, que aparece em Romanos capítulo de número 8, que é o termo glorificação, que fala do estágio final da salvação. Romanos 8:30. Vamos ver aqui. 8:30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A glorificação. Glorificação é o estágio final É da vindouro. salvação. É vindouro. É vindouro. É uma promessa que há de vir. Futuro, pastor Anselmo. E essa glorificação nada mais é do que a glória de Deus resplandecendo dentro do corpo que já foi imortalizado. Não é assim, pastor? Já foi revestido da incorruptibilidade, o que é Exatamente. mortal já foi revestido da Da imortalidade. imortalidade. Isso se dará por ocasião do arrebatamento da igreja, né? Para Exatamente. aqueles que se mantiverem fiéis e cumprirem as exigências que a própria palavra de Deus
está mencionando. Essa glorificação, porque assim, Paulo também enfatizou muito a redenção do corpo em Romanos. Sim, Nesse próprio contexto do capítulo 8, ele fala sobre a redenção do nosso corpo, sim. como a natureza geme, como se estivesse tendo dores de parto, etc. Também aguardamos a redenção do nosso corpo. Então, assim, nós precisamos desmistificar o fato de que muitas pessoas acreditam que vai entrar no céu em espírito, Em espírito. ou vai entrar no céu em alma só, não é? Não. E isso aí é extremamente antibíblico. Porque Totalmente. este corpo que nós temos aqui, é o corpo que nos foi dado, né? Que foi formado Será transformado. para o nosso veículo aqui na Terra, que será transformado, ou seja, terá capacidade de eternidade para entrar num aspecto Na verdade, inacessível, esse mesmo corpo será revestido. revestido. Né? O que é incorruptível da incorruptibilidade, o que é mortal da imortalidade. Imortalidade. Haverá um revestimento. O Revestimento. problema que nós observamos hoje é que muitas pessoas têm um corpo como o próprio corpo em si do homem, como se fosse algo que não interessasse nada para Deus. Que é um Isso, pensamento gnóstico. que os gnósticos eles pegavam e diziam que o corpo é apenas o invólucro da alma. É a prisão A da alma. deteriorização do corpo. Seria a libertação da alma. Exatamente. Esse é o que eles pensamento gnóstico. Infelizmente tem um certo gnosticismo moderno que está permeando aí a mente de algumas teologias, mas Deus, irmão, ele requer o homem como um ser integral, porque o homem não é só corpo, não é só alma e não é o espírito. O homem é os É um três. ser integral. Ele é corpo, ele é alma e é espírito. E para Deus, A salvação os três têm valor. abrange os três aspectos. Tanto é que a Bíblia diz: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Paulo referindo ao seu próprio corpo. E essa questão da Isso é tricotomia em Tessalonicenses, quando ele fala de corpo, alma e espírito, é o que ele vai requerer, e ele o requererá de forma irrepreensível. Irrepreensível. E a outra, palavra irrepreensível tem a ver como um animal que está preparado para o sacrifício, que não foi achado mácula, mancha, nenhum tipo de defeito. Aí, ó. Porque o ser Paulo seja, sempre usava esses termos no Antigo Então, Testamento Exatamente. para trazer alusão na Só que doutrina. quando ele fala, pastor Anselmo, que ele cristã. quer corpo, alma e espírito, o ser tricotômico, então, daí tá, o nosso corpo tem que estar bem composto no contexto de nós não o marcarmos como, né, com marcas que não convêm ao cristão, ao cristianismo propriamente dito, Sim. não o deixarmos à mostra sensualizando e coisa do tipo, né? É porque existe pecado. Irmão, o ser humano, como ser tricotômico, pela influência do pecado, ele sofreu. O pecado, ele tem influência no corpo. Existem pecados que são cometidos no corpo e gera morte no corpo. Sim. Geralmente está linkado mais aos pecados de prostituição. Pecados na alma, tá certo? Aquela intenção pecaminosa e os desejos pelas paixões pecaminosas que nasce e é brotado na alma. E o espírito do homem também peca. Sim. A Bíblia diz que o espírito também Exatamente. é passível de pecado. Onde nós falamos aqui há algum tempo atrás sobre a soberba da vida que está no espírito. Está no Que espírito. se manifestou no caso de Eva. Então o homem precisa de uma redenção completa no corpo, na Na alma, alma e também no espírito. Então aí entra os três tempos da salvação. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida, Sim. que nos acompanhou neste programa, esteve conosco. Nós falamos sobre salvação hoje. Deus abençoe a sua vida. Esse vídeo aqui estará disponível no Facebook completo e também no nosso canal no YouTube, Escola de Discípulos. E também siga o nosso Instagram. Nosso Instagram tem lá as nossas novidades, os nossos bastidores, as nossas fotos também sobre a Escola de Discípulos, que nós estamos aqui sempre fazendo menção da palavra de Deus. Lembrando também aos amigos internautas, graças a Deus, Deus tem abençoado de uma forma muito peculiar os nossos debates aqui, os nossos comentários bíblicos. Temos recebido aí ligações até de outros países, né? Verdade, é verdade. Europa, pessoas que estão aí conectados, linkados conosco na Europa. Então divulgue as nossas páginas. Queremos agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco nesta aula interativa. E nós estamos aqui exatamente para isso, para salientar, solucionar e falar de uma forma simples a Bíblia, né, pastor Márcio? O senhor usou agora um provérbio bastante interessante, simples. Por mais que nós tentamos fazer isso em todos os outros demais bate-papos, eu acho que esse foi o mais simplório Exatamente. possível. Assim, a gente conversando ficou muito natural. Isso. Talvez também alguém possa até pensar, nossa, mas hoje vocês estão tão assim.
abordamos aqui é um assunto complexo, como falamos lá no começo, porém a gente quer tratar de forma simples. Essa foi a sem proposta, nenhum né, pastor? tipo de peso. Essa foi a proposta Exatamente. inicial, sem rótulos. Se você Sem for rótulos. analisar, nós não estamos seguindo linha essa ou linha aquela, nós estamos citando alguns textos e falando sobre a salvação, que é vinda de Deus, mas que o homem tem essa participação nesse contexto de se manter fiel, não é? Poderíamos colocar muitas outras coisas aqui, mas vamos retornar a esse tema numa outra ocasião e estaremos falando sobre perca da salvação, coisa do tipo. Porém, salvação só em Jesus. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Por certo, ele abençoará muitas outras pessoas em nome de Jesus. Lembrando novamente que nosso programa não é ao vivo, tá? Nosso programa é gravado, aparece ao vivo para você porque é uma transmissão pelo Facebook, mas o programa já está gravado, tá bom? Então Deus abençoe todos vocês e nós estaremos aqui de volta na semana que vem com mais um programa, mais um bate-papo teológico da Escola de Discípulos.